Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim perguntar para vocês se vocês já tiveram ou já ouviram falar de alguém que teve dor de cabeça com obras. Já? Eu já ouvi e já passei por dor de cabeça. Eu sou Thaís Bubbles Fassbinder, arquiteta, e hoje eu vim trazer uma reflexão sobre esse assunto. Para quem não me conhece, antes mesmo de fazer arquitetura, eu já tinha me metido em algumas experiências de obra. Teve uma casa que era só paredes, e daí eu fui fazer a reconstrução dessa casa. Foi, bem dizer, reconstruir totalmente a casa. Era só um terreno com uma casa com paredes. E eu resolvi que eu ia fazer daquela casa o meu lar. Então, meti a mão na massa, eu mesma contratei os profissionais, né, os pedreiros, eu que ia atrás de materiais, tudo que tinha que fazer da obra fui eu que fiz, sem nenhum auxílio de nenhum profissional exatamente, como um arquiteto, alguém que lidasse melhor com essa situação, que tivesse mais experiência. Eu achava que era completamente possível fazer tudo isso metendo a mão e com pouco dinheiro. Tive dor de cabeça? Tive dor de cabeça. É, Depois eu tive uma outra experiência, que foi a compra de um terreno que tinha uma casa de mais de 60 anos em cima. Uma casa que era feita de estuque. Você sabe o que é estuque? Não sabe? Tem vontade de saber? Pergunta aí que eu explico numa outra postagem. É, Então a gente comprou esse terreno, que tinha essa casa antiga de 60 anos atrás, e a gente resolveu meter a cara e demolir a casa e fazer uma casa nova pra gente. Nós mesmos resolvemos destruir a casa, demolir a casa e começamos a questão de como fazer o projeto, enfim, eu já tinha aquela vontade, né, a coisa, gostava de criar os ambientes, de imaginar como é que ia ser aquele ambiente. Comecei a fazer alguns desenhos, enfim, e daí a gente encaminhou assim, e muito do trabalho também fomos nós que fizemos. Ah, Nenhuma dessas situações, nessa segunda vez, a gente foi atrás de arquiteto, de profissional, mas nós não recebemos uma orientação adequada. Hoje eu consigo visualizar isso, né? Depois de ter estudado, de ter me formado arquiteta, de ter passado por outras situações, inclusive posteriores a essa, eu vi que, na verdade, nós fomos mal assessorados. A gente tinha uma noção muito pequena do que era a função de um arquiteto numa obra. A gente tinha uma ilusão de que era só o profissional que ia encaminhar o projeto na prefeitura e que basicamente era isso, né? Ignorância total, assim, no sentido melhor da palavra, vamos dizer assim, a gente realmente ignorava qual era a função de um arquiteto e qual a diferença poderia ter se a gente tivesse um assessoramento de um profissional. Daí isso nos trouxe bastante dor de cabeça, muito estresse, muita incomodação. Depois de passar por tudo isso, que eu descobri que eu queria seguir para a arquitetura. Coisa de louco, né? Mas enfim, foi assim que eu descobri o meu amor pela arquitetura, e eu sempre acreditei que a arquitetura era uma forma das pessoas conseguirem chegar num ambiente mais confortável, conseguirem realizar os seus sonhos. E é assim que eu acredito ainda hoje. Então, nessa loucura toda de obra, eu senti as dores dos clientes. Então, hoje eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está tendo toda essa expectativa de ter a sua casa, de ter o seu ambiente do jeito que ela sonhou e que não tem muita ideia de como começar tudo isso. E muitas vezes a pessoa acha que é só chamar um pedreiro, só vai decidir que vai quebrar tal parede, enfim, e aí as coisas já começam de uma maneira torta. Então, tendo sentido essa questão das dores dos clientes e tentando exercer a empatia, eu começo hoje com essa reflexão que eu fiz há uns dias atrás, quando eu estava repensando tudo que a gente passou, tudo que eu passei desde o início da faculdade, de antes da faculdade, como essas experiências que eu relatei para vocês,
e comecei a lembrar muito do que a gente passou. E o conhecimento que eu obtive, que eu ainda venho obtendo, né, porque eu continuo fazendo cursos justamente para objetivar oferecer um serviço para os meus clientes que tire essa parte de dor de cabeça. Eu acredito sim que é possível que acontecer uma obra sem dores de cabeça, mas que tem que ter alguns pré-requisitos. Então, depois de todos esses problemas, eu vi nos meus estudos que muitos deles podiam sim ter sido evitados se a gente tivesse sido bem assessorado. Só que a gente deu um azar, a gente não tinha noção realmente, como eu falei, do que um profissional, um arquiteto deveria oferecer para a gente. E é isso que eu estou querendo passar para vocês. Eu sei que quando a gente quer uma obra, a gente pensa nos objetivos da obra, nos sonhos que a gente tem, nas coisas que a gente imagina realizando naquele ambiente que a gente está fazendo uma obra. E a gente não tem noção, quando né, a pessoa leiga, que não é um arquiteto, não tem noção e não tem obrigação de ter de quanto trabalho isso dá antes de estar dentro da obra, de ter se enfiado na obra, de ter passado pelos estresses. Na minha ignorância na época, eu achava que o trabalho do arquiteto realmente era só aprovação na arquitetura ou na arquitetura na prefeitura e que eram questões burocráticas legais. Provavelmente eu era, né, você não tinha passado nenhuma experiência, né, provavelmente você tenha uma experiência melhor, tenha uma ideia melhor de que isso significa. O que eu tenho de relato é que a gente muitas vezes focou no preço, achando que os serviços então iam ser os mesmos serviços, qualquer uma dos profissionais que a gente foi fazer o orçamento, pedir como é que funcionava, enfim, eles não esclareceram muito, não explicaram muito, e a gente achava, bom, todos devem estar oferecendo a mesma coisa, deve ser uma coisa meio padrão, né? Deve ter um pacote padrão que todos vão fazer, é o necessário para a gente ter a nossa obra pronta. Não funciona assim desse jeito. Existem profissionais muito diferentes. Existem serviços, pacotes de serviços diferentes para um profissional e para outro, de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada tipo de obra. E é o que eu quero me propor a esclarecer aqui, para que menos pessoas passem pela experiência que eu tive, desagradável, de muito estresse, muita dor de cabeça, porque não teve ninguém que me esclareceu que poderiam ter alguns passos diferentes, que poderiam ter melhorado muito esse caminho. O que eu me proponho a fazer então é ajudar vocês a realizarem esse sonho da obra, a tão sonhada obra, de uma forma mais fácil, mais prática e sem ter um pesadelo no final. É possível? É. Mas para isso você vai ter que saber qual o tipo de profissional você precisa procurar e para saber qual é o tipo de profissional que você precisa procurar, precisa saber quais são os serviços possíveis de ele te oferecer. Porque realmente existem profissionais que são focados numa área, em outra, tem outros que têm uma capacidade de trabalho maior, que pegam desde o início da obra, vão até o fim, fazem acompanhamento. Então, todas essas diferenças eu quero esclarecer para vocês. Mas hoje é só uma provocação para vocês me dizerem assim: vocês já passaram por alguma experiência desagradável? Ou já passaram por alguma experiência legal, que foi tudo certo conforme vocês imaginaram? Você acha que tem noção realmente do que um arquiteto pode fazer para te ajudar? Qual é a diferença de trabalhar com um arquiteto ou não? Ou os diferentes tipos de profissionais durante a obra? Me conta aí nos comentários o que você acha, qual foi a experiência que você já teve. Me conta aí que nas postagens seguintes eu vou começar a te mostrar a diferença entre os tipos de profissionais, entre ser bem assessorado e mal assessorado. Além de mostrar que tem coisas que você nem imagina que um arquiteto pode te oferecer de serviço, que vai fazer muita diferença lá no resultado final e nas dores de cabeça durante a obra. Curtiu? Dá um like, compartilha com alguém se você acha que alguém pode ter interesse nesse conteúdo e interage aqui comigo, conta o que você espera, o que eu posso te ajudar
que eu vou tentar, na medida do possível, sempre responder as perguntas de vocês, e é para ter um modo de interação aqui vai ser para a gente poder interagir um pouco mais e conversar sobre arquitetura, tá bom? Obrigada pela sua atenção, um beijo!